Parábolas proféticas no livro do profeta Malaquias. Capítulo 1. Esta é a advertência profética que o Senhor Deus ordenei que o profeta entregasse ao meu povo. Eu, o Senhor, digo: sempre amei meus filhos, mas eles questionam: como teremos certeza de que o Senhor nos ama? Eu explico: Esaú e Jacó eram filhos gêmeos do mesmo pai, mas os dois são parábolas do que acontece entre os que são chamados meu povo. Todos eles se julgam meus filhos, mas escolhi para mim os que eu chamo de filhos de Israel. Digo em parábolas proféticas que amo meus filhos, mas não digo o mesmo a vocês que, mesmo não sendo, esqueçam Esaú e Jacó, insistem em dizer que são. Por isso transformei as religiões desses em seitas secas, e as entrego nas mãos de líderes perversos, que em tantas parábolas comparo a nocivos e nojentos animais. Portanto, ainda que vocês, os religiosos, digam confiantes: se as igrejas da nossa denominação forem destruídas como dizem esses profetas de Deus, nós construiremos outras melhores. Eu respondo: destruirei tudo que eles construírem. Pois os religiosos serão chamados de termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas digo a vocês, meus filhos, levantem os olhos e vejam o que eu, o Senhor Deus, faço com as religiões agora, para que entendam que o meu grande poder se manifesta com clareza entre os que não são, mas insistem em dizer que são meus filhos. Eu, o Senhor, digo aos líderes religiosos: um filho honra seu pai, um servo honra seu senhor. Se eu sou pai e senhor como vocês dizem, por que não me respeitam? Ao contrário, vocês profanam do meu nome. Então eles perguntam: Senhor, quando foi que te faltamos com o respeito? Eu respondo: quando oferecem cultos nojentos nas suas igrejas. E eles retrucam: cultos nojentos nós? Alguma vez fizemos uma coisa horrível dessas? Eu digo: sim, vocês pensam que me agradam quando trazem para dentro das igrejas multidões de animais que não escolhi? Prestem atenção, líderes. Suponhamos que numa solenidade pública alguém levasse de presente à primeira-dama da cidade ou ao prefeito um rato, uma cobra venenosa, um animal aleijado, cego, ou um cão tão doente que todos percebem que não passaria nem mais um dia vivo. Sejam sinceros, vocês ousariam fazer uma afronta dessas? Pois é justamente o que fazem quando juntam incrédulos nas suas igrejas todos os dias, o tempo todo. E mesmo assim vocês fazem bonitas orações nos altares, suplicando o favor de Deus para suas imundas seitas. Aliás, vocês juntam incrédulos nas suas nojentas igrejas porque dá lucro e vocês só pensam nisso. É fácil ver isso estampado no luxo que vocês vivem e na imponência dos seus luxuosos templos. Eu, o Senhor, insisto: vocês acreditam mesmo que eu, o Deus Altíssimo e Santo, suporto essa podridão? Vocês poderiam acreditar que eu me agrado desses rejeitos? Ó, quem me dera encontrar no meio de vocês alguém que seja ousado o suficiente para fechar as portas dessas igrejas. E que seja honesto de verdade para rejeitar esse tipo de pessoas com suas ofertas imundas. Não suporto vocês, os líderes religiosos, diz o Senhor dos Exércitos, e jamais aceitaria as pessoas e muito menos as ofertas que vocês dizem mentindo ao povo que são trazidas para mim. Mas agora está chegando o tempo em que o meu nome será respeitado pelas religiões de um lado a outro da terra.
Em todo o mundo oferecerão a mim pessoas honestas como ofertas puras. Meu nome será honrado em lugar dos nomes das seitas, diz o Senhor. Porque vocês líderes religiosos não respeitam meu nome quando encorajam os seus pregadores a juntar incrédulos que considero como animais imundos, aleijados e doentes. Ouvindo isso vocês pensam, desse jeito seria impossível continuar com as nossas igrejas e nossa profissão. Mas pensem um pouco, eu respondo, animais roubados de outras igrejas, ou aleijados e doentes oferecidos a mim como se fossem troféus. Acreditam mesmo que um Deus santo como eu, poderia aceitar essa podridão no meu reino? Maldito o homem que promete trazer pessoas justas e puras ao rebanho de Deus, mas acaba por substituir os justos pelos fáceis joios doentes e incrédulos. Parábolas proféticas no livro do profeta Malaquias. Capítulo 2. Ouçam mais, ó líderes das religiões, esta advertência do Senhor dos Exércitos. Se não ouvirem, e se não propuserem nos corações respeitar o meu nome, enviarei minha maldição contra vocês e amaldiçoarei as suas seitas que vocês pensam ser abençoadas por mim. Mas eu digo que já as tenho amaldiçoado, porque vocês não colocam nos seus corações ouvir e servir somente a Deus e não a elas. Repreenderei a vocês os líderes das seitas, e esfregarei nos seus rostos as fezes dessas pessoas que vocês juntam dizendo ser minhas. E jogarei vocês para longe como se faz com as fezes nojentas. No final dos tempos saberão que fui eu quem mandou este aviso para que vocês saibam que são eternas as ordens que dei aos líderes que eu escolho, diz o Senhor. O propósito das minhas ordens sempre foi dar vida e paz, e mostrar se os líderes temem e respeitam meu nome como afirmam. Levi foi um líder que passou ao povo toda a verdade que recebeu de mim. Não mentiu nem o enganou. Andou na minha presença, vivendo de forma justa e reta, desviando a muitos dos perversos caminhos. O conhecimento de Deus deveria fluir dos lábios de todo líder, para que o povo aprendesse os valores do Senhor. Só assim os pregadores seriam mensageiros do Senhor dos Exércitos. As pessoas deveriam ir a eles para ouvir as orientações que deveriam ter recebido de mim. Mas não é isso que acontece. Vocês, os líderes das igrejas, estão muito longe dos caminhos de Deus. E as pregações de vocês levaram muitos a cair nas armadilhas das suas denominações. Vocês profanaram a minha aliança feita com Levi, e a tornaram numa farsa grotesca, diz o Senhor. Por isso farei vocês desprezíveis aos olhos de todo o povo, porque não quiseram me obedecer, e são tendenciosos em favor de suas seitas que por suas vezes desobedecem aos preceitos de Deus por não se sentir advertidas até agora. Somos filhos de Deus e pregadores do Evangelho, dizem os líderes religiosos. Como assim, dizer que não respeitamos o nome de Deus? Resposta: vejo apenas engano em todas as seitas de vocês, e o nome de Deus é profanado nelas, porque os nomes delas é que são cultuados na verdade. Que o Senhor elimine do meio do seu povo todos esses que, sendo autoridades religiosas ou não, tenham feito isso.
pois esses hipócritas ainda cobrem os altares com lágrimas, mas o Senhor não dá atenção às suas orações, não recebe suas ofertas, e eles não recebem nenhuma bênção. E vocês, os líderes, ainda insistem. Por que tanta dureza? Resposta: é porque o próprio Senhor é testemunha de que seu povo deixou o verdadeiro caminho, tornando-se a esposa infiel, pois vocês não cumpriram seus votos de fidelidade, embora digam ser a esposa de Deus. Não foi o Senhor quem fez com que duas pessoas casadas fossem uma só? E por que uma só pessoa? É nessa parábola do corpo que é mostrado que em espírito o povo de Deus lhe pertence. Pois Deus deseja descendência sua sem divisões e manchas, e consagrada somente a Ele. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à profissão de fé feita a Deus somente. Porque o Senhor, o Deus de Israel, abomina aquele que casa com uma religião como se vestisse uma roupa, assim como odeia o divórcio. Portanto, tenham cuidado de vocês mesmos, não sejam infiéis à aliança feita com Deus. Os pregadores têm aborrecido ao Senhor com suas palavras. E ainda perguntam: em que o havemos enfadado? Nisto que dizem na prática. Qualquer pessoa que cultiva uma religião das nossas passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou perguntam ainda: onde está o Deus que vem julgar a nossa denominação? Parábolas proféticas no livro do profeta Malaquias. Capítulo 3. Escutem isso, líderes. Enviarei o meu mensageiro para preparar meu caminho. Em seguida, o mensageiro da aliança, a quem todos vocês afirmam esperar. Sim, diz o Senhor dos Exércitos, ele virá com toda a certeza. Mas quem de vocês poderá continuar exercendo sua profissão quando ele aparecer? Quem dos líderes religiosos poderá suportar a sua presença? Porque ele é como o fogo dos ourives que refina o metal precioso, ou ainda como o sabão que branqueia o mais sujo vestuário. O Senhor surgirá de surpresa no cenário religioso. Ele virá para pôr à prova de fogo os líderes das seitas, como quem purifica a prata ou refina o ouro. Só quem for purificado terá o privilégio de servi-lo e ver as ofertas agradáveis como eram oferecidas a Deus antes de existir tantas denominações. Nesse tempo os meus castigos serão rápidos e precisos sobre os líderes. Agirei contra os falsos pregadores, contra os adúlteros espirituais, contra os astuciosos no uso do nome de Deus que enganam os trabalhadores nas igrejas, desprezam os pobres que entram nelas, e ainda defraudam os incrédulos, diz o Senhor Deus. Porque eu, Senhor Deus, sou sempre fiel aos meus princípios. É por causa deles que vocês ainda não foram totalmente destruídos. Porque ainda que os líderes religiosos do chamado meu povo tenham escarnecido dos meus preceitos desde os primeiros dias das suas seitas, ainda assim tenho dado chances de que se voltem para mim, diz o Senhor. Voltem e os perdoarei, eu convido, mas reafirmam suas atitudes quando retrucam. Como assim voltar, se nunca abandonamos o Senhor? Bem, então eu pergunto aos ministros, líderes, pregadores, sacerdotes, seja qual for o nome do cargo, enfim. Um homem consegue roubar a Deus?
O Senhor mesmo responde: com certeza não conseguiria se eu próprio não permitisse. Pois há muito tempo tenho tolerado que vocês me roubem. Então vocês retrucam: o que significa isso que ouvimos? Pois na verdade é o povo que rouba quando não nos entrega os dízimos fielmente. Mas eu afirmo: vocês me roubam sim nos dízimos e nas ofertas recebidas em meu nome. É também por isso que a minha ira virá sobre vocês, porque roubam dos seus seguidores em todas as denominações, e ainda mentem que tudo o que recebem é entregue a mim. Devolvam então a Deus meus escolhidos e bens que vocês roubaram dele para as denominações de vocês. Entreguem a Deus o que é de Deus, e à denominação o que é dela. O Senhor destinou os dízimos para comprar mantimento suficiente para amparar os pobres e necessitados. Se fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos tão abundantes sobre as igrejas que elas nem sequer terão espaço para recebê-las. Façam essa experiência. Deixem que eu dê prova disso a vocês. Eu direi numa parábola que as vinhas não secarão antes da colheita, e elas serão abundantes, pois os meus filhos que virão serão muitos, e eu os livrarei dos falsos ceifeiros que enchem as igrejas de multidões de joio que não reconheço como meus filhos. Malaquias 3.3. Daí em diante todas as nações dirão que vocês são abençoados por mim, porque a felicidade do meu povo se espalhará pela terra. Isto é o que promete o Senhor dos Exércitos. O evangelho de vocês, ó religiosos, tem sido de soberba e arrogância contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que Deus quer dizer com isso? O que dissemos de errado que não agrada ao Senhor? Prestem atenção. Vocês pensam que é inútil e sem sentido querer obedecer ao que eu mando fazer. E retrucam: isso não vem de Deus. Pois que vantagem nós teremos, e o que será da nossa igreja se fizermos uma coisa dessas? Porque a nossa denominação cresceu justamente porque fizemos o contrário disso. E está claro que os seguidores das outras igrejas também prosperam assim. E notamos ainda que quanto mais longe disso que está sendo pregado, mais as igrejas crescem e o povo é feliz. Porém, por outro lado, os pouquíssimos que temem e amam ao Senhor falavam uns aos outros do reino dele. E num livro de memorial diante de Deus são registrados os nomes desses que o temem e pensam nele o tempo todo. Serão meus filhos, diz deles o Senhor dos Exércitos. Nesse dia de juízo das religiões eles serão como o meu tesouro particular. Pouparei a eles como um homem poupa o seu filho obediente e fiel. E eles verão então a diferença que Deus faz entre os filhos justos e os religiosos. Entre os que servem ao Senhor e os que servem às suas seitas. Parábolas proféticas no livro do profeta Malaquias. Capítulo 4. Então prestem atenção,
porque o Senhor diz que está chegando o dia do julgamento das seitas. Ele vem ardendo como uma fornalha. Os soberbos e malvados religiosos arderão como palha queimando. Suas religiões serão consumidas como uma árvore em chamas, queimarão desde as raízes. Mas para os que reverenciam o nome do Senhor nascerá o sol da justiça que trará salvação nos seus raios. Esses sairão das igrejas como bezerros saltando nos pastos, já libertos dos currais. E pesarão os religiosos como cinzas debaixo dos pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer aos preceitos que dei a todo o meu povo por intermédio dos meus profetas. Mandarei outro profeta semelhante a Elias antes que venha o grande e terrível tempo do julgamento do Senhor contra as religiões. A pregação dele fará juntar novamente religiosos de seitas novas e antigas, para que tenham um só coração, uma só mente. E saberão que se não se arrependerem virei. E a sua seita será destruída completamente pela maldição. Parábolas proféticas no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 1. As igrejas outrora tão cheias e movimentadas agora estão desertas, silenciosas. Pois a religião é como uma mulher abatida e sem marido, que pelo peso da viuvez sofre as suas amarguras e desolações. Ela, que foi a rainha das denominações por tanto tempo, agora é uma escrava. Soluça a noite inteira. Correm-lhe grossas lágrimas pelas faces. Dentre os seus antigos aliados e amantes não há um sequer que esteja disposto a ajudá-la. Pois todos os seus amigos de antes, são agora seus inimigos. Foram eles que levaram os filhos dela para o cativeiro, e os forçaram a pesados trabalhos no meio de aflições. E agora ela está no exílio bem longe. Não encontra descanso, porque todos os inimigos que a perseguiram a alcançaram no meio dos seus desesperos. Os caminhos que conduzem às igrejas estão tristes, vazios. Já não se vê mais alegres multidões que vinham participar das celebrações festivas do templo. As moças que cantavam nos portais estão silenciosas. Só se ouve os desesperados sons dos pregadores gemendo. Pois os inimigos agora dominam a denominação porque o Senhor a castigou por todos os seus muitos pecados, os seus filhos foram capturados e carregados para longe como escravos de outras seitas. Acabaram toda a beleza e majestade dos filhos da religião. Os seus líderes são como cervos famintos à procura de pastagens ou como corços desamparados demasiado fracos para poder fugir do caçador. E agora no meio da aflição a religião se lembra dos dias felizes passados. Recorda-se daqueles momentos de alegria antes de ser desamparada por Deus por pecar horrivelmente, e dos inimigos escarnecedores terem-na invadido por isso. Agora é posta de lado também por eles como um trapo sujo. Todos os que a honraram agora a desprezam, pois que a veem humilhada na sua intimidade. E ela lamenta-se e esconde o rosto. Cedeu à imoralidade e recusou acreditar que o castigo viria sem falta.
e agora está em ruínas, sem que haja alguém para lhe estender a mão e a levantar. A religião grita pedindo que o Senhor veja sua aflição, porque o inimigo a derrotou. Os perversos a invadiram, saquearam-na completamente, levando-lhe tudo de precioso que havia recebido de Deus. Foi obrigada a presenciar seitas estranhas violando-lhe seu templo sagrado. O altar foi profanado por estranhos e incrédulos líderes e profetas, e também muito estranhos seguidores, que antes eram proibidos até mesmo de entrar pelas portas do templo. Agora os filhos deles também clamam por alimento espiritual. Venderam tudo quanto tinham para comprar o alimento podre dos religiosos que, pensavam, lhes pudesse dar um pouco de forças. Vê, Senhor, que a religião clama também às pessoas que passam. Reparem como estou abandonada. Minha miséria não comove a vocês? Olhem e vejam se há aflição semelhante à minha, por causa de tudo o que o Senhor tem feito no dia da sua terrível ira. Enviou fogo do céu, que me arde até dentro dos ossos, estendeu uma rede no meu caminho e fez-me voltar atrás. Deixou-me doente e desolada todos os dias da minha vida. Amarrou-me com cordas aos meus pecados, e pôs um colar de escrava no pescoço. Abateu a minha força e entregou-me aos inimigos. Estou sem apelo nas mãos deles. O Senhor esmagou aos pés todos os meus melhores pregadores. Um grande exército de Deus veio para esmagar os mais notáveis dos meus jovens. O Senhor esmagou as seitas dos meus filhos como cachos de uvas num lagar. É por tudo isso que choro. Lágrimas quentes rolam nas minhas faces. O meu Consolador está bem longe, só Ele poderia ajudar-me. Os meus filhos não têm futuro. Estamos numa terra conquistada pelos inimigos. Eu rogo por socorro, mas ninguém me socorre. Porque o Senhor mandou que os meus antigos aliados sejam os meus adversários. Ordenou que até mesmo os meus mais fiéis seguidores de repente tenham nojo de mim. O Senhor é justo, pois eu me rebelei, reconhece a religião. Por isso, ó povos de todos os lugares, vejam a minha angústia e desespero, porque os meus seguidores foram levados como escravos para longe de Deus. Com vãs esperanças roguei aos meus aliados que me trouxessem auxílio. Mas eles não estão mais dispostos a me dar nenhum tipo de ajuda. Nem tampouco poderiam os meus antigos pregadores e líderes, pois esses também, vejam que parábola, estão deitados nas ruas morrendo de fome e vasculhando as lixeiras à procura de restos de comida. Vê, ó Senhor, a minha angústia, tenho o coração quebrantado e a alma oprimida. Reconheço que fui muito rebelde. A verdade agora é como uma espada que me combate nas igrejas, e nas minhas denominações a fome e a morte espiritual. Todos ouvem os meus gemidos, mas ninguém vem me ajudar. Todos os meus inimigos concorrentes ouviram a minha angústia e até ficam contentes por verem o que Deus fez a mim. E apesar de tudo, ó Senhor, virá o tempo com toda a certeza, porque foi o Senhor quem o prometeu, em que será feito a todos os religiosos de outras religiões como foi feito a mim. Olha também para os seus pecados, ó Senhor, e castiga a eles como castigou a mim, porque passo o tempo gemendo e o meu coração desfalece. Parábolas proféticas no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 2.
Nuvens de ira da parte do Senhor escureceram os caminhos dos que se dizem filhos de Deus. Aquela que era a mais bela religião do povo agora está estendida no pó da terra, expulsa do reino do céu por ordem do Senhor. No dia da tremenda ira de Deus não houve misericórdia sequer para com o templo, o estrado dos seus pés. O Senhor destruiu sem piedade cada seita do seu povo. Na sua ira derrubou cada uma das suas igrejas. Levou até ao pó o reino religioso juntamente com todos seus líderes. Todas as energias deles se foram sob o terrível julgamento. Retirou-lhes totalmente a proteção no tempo exato em que o inimigo os atacou. Deus ardeu como um violento fogo através de todas as seitas do seu povo. Pois Deus retesa o arco na direção da religião do seu próprio povo, dessa vez como seu adversário. A força do Senhor é usada para liquidar até mesmo os mais jovens. O seu furor derrama-se como torrente de fogo contra ele e retirou dele os seus profetas. Sim, o Senhor venceu seu povo como um inimigo. Destruiu seus inúmeros templos. Tristeza e lágrimas é a sorte que coube à religião. Abateu o seu templo violentamente como se tratasse meramente de uma cabana feita de ramos e folhas. O povo não pode mais celebrar as festividades santas e os sábados, pois líderes e pregadores de estranhas seitas invadiram o santuário. São profetas que não conhecem a voz do Senhor. E Deus rejeitou o seu próprio altar porque despreza o falso culto do seu povo. Agora nas igrejas deles os inimigos abomináveis prestam cultos, imitando as santas celebrações antes exclusivas aos filhos de Deus. Por tudo isso o Senhor determinou destruir as seitas do seu povo e executa o inalterável plano de extinção. Assim todas as defesas religiosas caíram diante dos inimigos. Como uma parábola viva, as portas das igrejas já de nada servem como proteção. Todas as fechaduras e cadeados estão violados e quebrados. Pois foi o Senhor mesmo quem permitiu a entrada dos invasores. Até mesmo os líderes e oficiais de Deus são dominados por estranhas denominações, agora estão sem igrejas, sem leis divinas para os dirigir, sem visão profética para os guiar. Os mais velhos deles sentam-se no chão em silêncio vestidos de roupas imundas. Lançam pó sobre as cabeças em sinal de luto e amargura. As moças do antigo coral abaixam as cabeças envergonhadas. Tenho chorado até me secarem as lágrimas. O meu coração está quebrantado, e tenho o espírito profundamente deprimido vendo o que aconteceu à religião do meu povo. As pessoas parecem leõezinhos órfãos que desfalecem e morrem de fome no meio das igrejas. São como crianças que clamam: "Mãe, mãe, estou com fome." Desfalecem em seguida e morrem nos colos das mães. Essas são parábolas das vidas que acabam nas denominações como se fosse a última batalha. Alguma vez no mundo terá havido alguma tristeza semelhante a isso que vejo? Ó religião, com que poderei comparar a sua angústia? Como poderei confortar você? Porque os seus erros são tão profundos quanto o fundo do mar. Quem poderá te corrigir? Os seus profetas alheios às verdades de Deus só disseram palavras insensatas. Pois nenhum deles sequer tentou salvar você da escravidão denunciando os seus erros. Pelo contrário, falsamente diziam em todas as igrejas que tudo ia bem para os incrédulos que nem querem saber de Deus, invadissem como inundação. Agora todos os que passam por você abanam as cabeças e riem às gargalhadas, e até soluçam de tanto rir enquanto escarnecem. Até que enfim essa praga acabou. Esperamos muito por este momento, e finalmente ele chegou. Estamos vendo a sua queda ao vivo.
Contudo, foi o Senhor pessoalmente quem fez tudo isso às religiões do chamado seu povo. Aliás, agiu tal como já tinha avisado tão insistentemente pelos seus profetas. Deus cumpriu as suas promessas de condenação feitas já há muito tempo. Destruiu as religiões sem misericórdia, e fez com que os inimigos dela se alegrassem com isso, como se eles próprios fossem os destruidores. Foi ouvido então um lamento. Ó povo de Deus que foi enganado pelas religiões, deixe as lágrimas escorrer como um ribeiro. Não deixe de chorar, nem dê descanso aos seus olhos noite e dia. Levante de noite e clame a Deus. Derrame o seu coração perante o Senhor como se fosse água. Levante para Ele as mãos e interceda pelos seus filhos que morrem de fome nas igrejas. Ó Senhor, que significa essa visão horrível que tenho? Que parábola é esta? Como podem as mães devorar seus filhos? É uma parábola absurda das seitas. Como se as mães com fome comessem os seus próprios filhinhos que dormem em seus braços. Por isso os pregadores e os líderes religiosos estão destinados a morrer de fome dentro do templo do Senhor do mesmo jeito como deixaram o povo padecer espiritualmente. Isso já acontece. Olhem para todos eles. Já estão como mortos no meio das igrejas. Velhos e novos, rapazes e moças, mortos pelas armas das religiões dos inimigos. No teu furor, Senhor, morreram sem piedade. O Senhor ordenou com convicção vir a destruição espiritual sobre eles. Pois no tempo da sua ira nenhum religioso consegue escapar vivo dessa morte. Todos os meus filhinhos jazem mortos por onde passou o inimigo nas denominações. Clamam as religiões. Parábolas proféticas no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 3. Sou um homem que sentiu na pele as aflições dessa correção do Senhor. Ele me levou até as trevas profundas da religião. Lá dentro eu não distinguia a luz. Pois Deus voltou seu rosto contra mim e por isso dia e noite senti o peso da sua mão. Senti que a minha pele estava envelhecida e a minha carne mirrada. Como quem tem os ossos todos quebrados. Deus construiu torres fortificadas de amargura que me cercaram. E me colocou dentro de lugares tenebrosos, e me fez igual os religiosos que dormem há muito o seu último sono. Deixou que uma denominação me prendesse, e como todos os religiosos, fui incapaz de fugir. Fui então acorrentado a ela com pesadas cadeias. Ainda que eu gritasse, Deus não queria ouvir os meus rogos dali. E me prendeu no cárcere de uma seita rodeada de invisíveis muros altos e espessos. Encheu o meu caminho com todas as armadilhas religiosas e elas me fizeram extraviar do caminho verdadeiro. Ela vigiava meus passos como um urso prestes a atacar, e como um leão pronto a saltar sobre a presa. Em outra parábola, retesou o arco e apontou com certeira exatidão contra mim. E as flechas envenenadas do seu evangelho entraram profundamente em meu coração. Fui como que ferido e abandonado sangrando ao lado do caminho. Por isso agora o meu próprio povo ri de mim. Cantam as suas canções debochadas o dia inteiro. Pois Deus me encheu de amargura. E me fez beber do copo cheio da mais profunda tristeza. A comida espiritual da religião é como cascalho, por isso os meus dentes se quebraram. De dor rolei no meio das cinzas e da sujeira espiritual. Ó Senhor, por tua própria determinação acabaram definitivamente toda a minha paz e tranquilidade na religião.
Até já me esqueci da alegria e da paz antes dela. Só sei dizer que fui perdendo as minhas forças e até a esperança em Deus naquele lugar. Ó Senhor, lembro ainda da amargura e do sofrimento que foi jogado sobre mim naqueles dias. Nunca mais esquecerei estes horríveis anos. A minha alma passou a experimentar enorme vergonha. Mas há ainda um raio de esperança para os filhos de Deus mesmo na religião. Acontece que as misericórdias do Senhor não têm fim. Aliás, são elas que impedem a nós, os filhos de Deus, de sermos totalmente aniquilados pelas seitas. Grande é a fidelidade do Senhor, a sua compaixão é sempre renovada a cada dia. O Senhor é de quem unicamente preciso para viver. É a minha única riqueza. Por isso espero somente nele e não na religião. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. É bom ter esperança e aguardar calmamente a salvação do Senhor. É bom um jovem estar sob a disciplina de Deus, porque ela o faz assentar solitário em silêncio diante do Senhor, e inclinar o rosto diante dele respeitosamente. Então para esse haverá esperança. Que ele aprenda a dar o outro lado do rosto a quem o fere, que saiba assim enfrentar a afronta dos religiosos. O Senhor não o abandonará para sempre no meio deles. Ainda que Deus o deixe sofrer por um pouco, mostrará a sua compaixão de acordo com a sua grande misericórdia. Porque não é do seu agrado afligir os justos, nem fazer que eles fiquem tristes para sempre. Mas vocês, os religiosos, pisaram os humildes nas suas religiões, e roubaram as pessoas dos seus direitos dados por Deus, recusando assim fazer-lhes justiça. Não puderam reconhecer o castigo de Deus nos mesmos atos que praticaram. Vocês não perceberam que o Senhor havia predito tudo o que fazem nas igrejas. Não souberam que ele previu todas as bênçãos dos seus filhos e toda a desgraça das denominações de vocês. Os religiosos não podem reclamar quando forem punidos pelos seus pecados. Ó justos, examinem e coloquem à prova as seitas do ponto de vista do Senhor, e reconheçam que pecaram. É assim que Deus perdoa ao justo quando peça. Pois foi o Senhor quem cobriu a nós na sua ira e nos entregou à morte sem piedade nas seitas. Depois colocou uma nuvem negra acima das cabeças de todos nós, de forma que as nossas orações não o alcançassem. Fez de nós como entulho e como lixo no meio dos perversos. Todos esses nossos inimigos falaram loucuras para nós. Agora estamos cheios de terror porque fomos apanhados, desolados, destruídos por eles. Esses nossos inimigos, a quem nunca fizemos mal nenhum, nos caçaram como quem caça passarinhos. Então nos jogaram numa denominação como se em uma sepultura e puseram uma pedra pesada em cima. A água invadiu nosso túmulo até acima das nossas cabeças. Eu já pensava que esse fosse o nosso fim. Mas fiz apelo ao teu nome, Senhor. Eu clamei desde o mais fundo da religião e o Senhor me ouviu. Escutou o meu rogo, deu ouvidos ao meu choro. Sim, o Senhor veio socorrer ao apelo dos meus gritos desesperados e me disse para não ter receio. O Senhor é o meu advogado que defende a minha causa. Ele redime a minha vida. Veja o mal que me fizeram na religião, ó Senhor, seu meu juiz, e julga a minha causa. Observe as conspirações que esses inimigos perversos armam. Ouve os nomes afrontosos que me chamam e tudo o que dizem a meu respeito, e vê os seus planos contra mim. Vê como zombam e como cantam de júbilo, antevendo a minha queda. Ó Senhor, dá aos religiosos uma paga total por todo o mal que eles têm feito. Que os seus corações se encham de desespero perante a tua maldição, ó Senhor. Vai atrás deles, persiga-os na tua ira e varre-os da terra, e de sob os céus do Senhor. Não souberam que ele previu todas as bênçãos dos seus filhos e toda a desgraça das denominações de vocês.
Os religiosos não podem reclamar quando forem punidos pelos seus pecados. Parábolas proféticas no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 4. Os valores sagrados do santuário de Deus estão deturpados no mundo todo por causa das religiões. É como se o ouro tivesse perdido o seu brilho, como se ele se tornasse embaçado. Pois os filhos de Deus que o Senhor considera o mais precioso dos ouros, são tratados nas seitas como pessoas sem valor. Até os chacais alimentam suas crias, mas a religião tem deixado o meu povo passar fome. Porque as seitas delas são como as avestruzes do deserto, cruéis para suas crias. As almas dos pequeninos de Deus estão secas de sede, pois não encontram uma gota de água viva nessas religiões. Os pobres clamam por comida, mas ninguém as alimenta nas igrejas. Pois até mesmo os líderes religiosos acostumados ao luxo nos seus palácios, não encontram mais alimentos e estendem as mãos pedindo restos de comida. Aqueles que sempre viveram nas ricas igrejas das denominações estão agora no meio da sujeira das ruas, coçando-se e mendigando. Isso porque o castigo do meu povo é maior do que o de Sodoma, que foi subvertida por uma catástrofe em um instante sem que a mão do homem pudesse intervir. Os nossos líderes espirituais eram homens finos, belos e elegantes, mas agora estão com os rostos envelhecidos e sujos como de fuligem, e quando passam nas ruas ninguém os reconhece mais. Estão só pele e ossos, secos e mirrados. Pode-se até dizer das perversas denominações que aqueles que foram assassinados fisicamente por elas são considerados muito mais felizes do que esses que agora morrem de fome espiritual. É por isso que é repetida a parábola, que as mulheres antes piedosas chegaram ao ponto de cozinhar e comer os próprios filhos para conseguirem assim sobreviver nos dias da destruição da religião. Mas agora, enfim, a ira do Senhor está satisfeita. O seu furor foi derramado nas denominações. Deus acendeu um fogo que arde até os alicerces delas. Porque não há um líder religioso sequer, uma única pessoa em todas as seitas, que pelo menos suspeitasse que o inimigo poderia entrar no mundo pelas portas das suas religiões, e nela ser tão ativo como é. Deus permitiu essa invasão acontecer por causa dos pecados dos líderes e pregadores que sujaram as denominações de sangue inocente, matando no meio delas não só os destinados à morte, mas até mesmo os justos filhos de Deus. E por isso agora esses mesmos líderes andam cambaleando cegos nas igrejas, totalmente sujos desse sangue, tornando impuro e imundo tudo o que eles tocam. O Senhor mesmo os enfrentou. Por isso não os socorrerá mais, visto que corromperam os justos e os profetas verdadeiros que queriam manter-se fiéis ao Senhor. Agora os perversos lamentam, bem que pedimos ajuda aos nossos líderes para que viessem nos ajudar, mas foi em vão. Acontece que eles estão na mesma situação que nós. As religiões com as quais mais contávamos não podem mexer um dedo a nosso favor. Não podemos ir às igrejas sem o risco de perder nossas vidas. O fim está perto, e os nossos dias estão contados.
Os inimigos invasores são mais rápidos do que águias. Se fugimos das igrejas, mesmo assim somos apanhados por eles. Se corremos para o deserto, já estarão lá à nossa espera. Até mesmo nosso líder, que nos era tão precioso como o ar que respiramos, que era considerado por nós como ungido do Senhor, caiu nas armadilhas da religião. E nós pensávamos que sob a sua proteção podíamos resistir contra qualquer religião da terra. Parábolas proféticas no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 5. O lamento continua. Ó Senhor, lembre-se de tudo o que nos sobreveio. Veja quanta tristeza suportamos. As igrejas das nossas seitas estão cheias de pessoas estranhas, incrédulas. A parábola é mais que real, pois somos órfãos espirituais, os nossos líderes, os fundadores das nossas denominações estão mortos. As nossas seitas são viúvas, mães solteiras. Elas se tornaram cruéis conosco na ausência dos maridos, por isso temos que pagar até pela água que bebemos dentro das igrejas. Elas nos cobram tudo, e até mesmo a comida podre que nos oferecem é vendida por preços altíssimos. Temos de baixar as cabeças sob os pés dos estranhos religiosos que nos dominam. A nossa parte agora é fazer trabalhos intermináveis de trazer incrédulos para encher as igrejas e seus cofres de dinheiro. Estamos na mesma situação espiritual deles, e mendigamos pão. Pedimos alimento até mesmo a outras denominações vizinhas, mas nenhuma delas tem o que comer. Os mais pobres dos religiosos que não conhecem a Deus tornaram-se agora os nossos instrutores. E nenhum profeta de Deus sobrou para nos salvar dessa situação. Diante do perigo de nossas vidas falamos disso com o Senhor, pois os ardilosos do Evangelho assassino parecem nos espreitar. A fome espiritual nos faz arder em febre. Até parece que a nossa pele abrasa como num forno. A outra parábola é que as mulheres e as moças são estupradas nas igrejas. E os rapazes são estrangulados pelas suas próprias mães. Até mesmo os mais velhos foram acatados. Levaram os moços e obrigaram a trabalhar nas igrejas, e forçaram os pequeninos a carregar fardos pesados, e elas tropeçavam sem forças debaixo deles. Acabou tudo o que nos dava tanta alegria aos corações. Os nossos balés tornaram-se danças de carpideiras. A cidade e o templo do Senhor estão sem um justo sequer e cheios de lobos que fazem suas tocas entre as ruínas da religião. Mas o Senhor permanece eternamente o mesmo. O seu trono subsiste de geração em geração. Pois Deus haveria de nos esquecer para sempre? Será que seremos desamparados por um tempo sem fim?